Poema épico é um poema extenso que valoriza bastante o herói e os seus bem-feitos. Beowulf, ele se passa na chamada Era Viking, durante a expansão dos povos nórdicos, e retrata bastante a bravura e a coragem dos antigos povos escandinavos na busca por honra e glória. Ronald Howell Tolkien, conhecido internacionalmente como J.R.R. Tolkien, nasceu na atual África do Sul em 1892. Com apenas 3 anos, se mudou para a Inglaterra, terra natal de seus pais, onde se tornou doutor em letras. Fascinado por literatura e um grande fã do poema épico Beowulf, J.R.R. Tolkien também foi autor de outras obras, como Hobbit e Senhor dos Anéis. Em 1972, se tornou comandante do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. Ok, Beowulf. A história começa com o arco de Grendel. Após uma vitória, o reino de Hrothgar está em comemoração, e cantando, festejando, bebendo, fazendo barulho, em geral. Até que irritam uma certa criatura da floresta chamada Grendel, uma criatura infernal, como descrita no livro. Bom, a criatura invade o reino e realiza um massacre, matando pessoas inocentes e soldados muito bem treinados, até porque nenhuma arma afetava a criatura. O reino lança um pedido de socorro, porque eles estavam passando por uma crise depois dos ataques de Grendel. Até que esse pedido de socorro chega o nosso querido herói e protagonista, Beowulf. Beowulf e seu grupo chegam ao reino de Hrothgar e dizem que vão acabar com a criatura. Todo mundo do lado duvida, já que, bom, como um bando de forasteiros irão acabar com uma criatura que nem Grendel era. Então, o rei avisa já que nenhuma arma afetava a criatura e Beowulf diz: eu não vou usar. Todo mundo lá no reino começa a zombar de Beowulf e falar: como possível você vai fazer isso? E simplesmente deixa por assim mesmo. Logo depois o rei diz que não vai poder pagar Beowulf por seus trabalhos. E Beowulf diz uma frase muito boa, que é que a riqueza se esvai, a saúde acaba, porém a sua glória e o seu nome, que depois que ele derrotar essa criatura, vai permanecer na lembrança das pessoas. Ok, Beowulf então faz um plano. Um plano que por vários foi considerado suicídio, até porque ele só disse, então, vamos festejar. Então, eles começam uma festa falsa, esperando que Grendel aparecesse. E quando todo mundo achava que Grendel não ia aparecer, as fogueiras e tochas se apagam. E de repente, surge Grendel. Ok, quando a criatura aparece, ele já leva vários soldados de cara com o seu ataque poderoso. E realmente Beowulf vê que as armas não afetam ele. Então, sem precisar das vezes, Beowulf parte para cima da criatura e os dois têm um embate muito incrível. Quando Beowulf se vê encurralado e não tem outra opção, acaba por arrancar o braço de Grendel. Tipo, ele simplesmente arranca com uma facilidade. E todo mundo lá no reino fica tipo, meu Deus, como que ele conseguiu fazer tal coisa? Então a criatura, assustada também por um cara aleatório ter chegado e arrancado o braço dele, simplesmente foge pela floresta. Então, Beowulf deixa ela fugir. E todo mundo se questiona, por que você deixou ele fugir, mano? Ele vai voltar a matar a gente de novo. Aí o Beowulf fala, não, ele vai morrer. E realmente é o que acontece, não é mesmo? Ok, Beowulf guarda o braço da criatura como um prêmio, um troféu para aquele reino. E após isso, ele simplesmente comemora. Grendel cai em um lago e morre. Após Beowulf matar Grendel, o rei de Hrothgar fica muito feliz e contente com a vitória e organiza uma comemoração no seu salão de Heorot, chamando todos os cidadãos, todo o seu povo que ali estavam. Após chegar o dia da comemoração, eles tomam vinho, hidromel, eles comemoram, se divertem muito, bastante. Depois de muita festa, de muita comilança, depois de muita bebida, Beowulf vai dormir. No meio da noite, Beowulf é acordado com um terrível barulho vindo do salão. Então, ele levanta e vai averiguar. Chegando lá, ele vê um monstro, um terrível monstro, atacando os cidadãos que ali estavam, dormindo, desmembrando, comendo sua carne, seus ossos. Após o monstro ver Beowulf, ele corre para a floresta. No dia seguinte, o rei de Hrothgar vê aquela situação e fica muito triste, fica em luto,
pelo acontecido. Então, Beowulf, vendo tudo aquilo, ele promete ao rei que irá vingá-lo e promete também que acabará com todo aquele mal de uma vez por todas. Ele diz a Beowulf que aquela terrível criatura que massacrou aquelas pessoas no salão de Helroth era a mãe de Grendel e que ela estava ali para vingar a morte de seu filho. Beowulf, após escutar isso, pergunta: mas onde vives esse monstro? Então eles dizem que esse monstro, ele vive em uma caverna embaixo do lago. E que nesse lago tem vários tipos de espécies, monstros marinhos, dos mais perigosos. Reúne seus homens, pega suas melhores espadas e no dia seguinte monta em seu cavalo e parte para aquele lago. Chegando lá, seus companheiros ficam com medo assim de entrar, mas Beowulf não. Beowulf, ele entra no lago e enfrenta aqueles monstros marinhos. Ele consegue sobreviver e chega até a caverna do monstro. Quando ele chega lá, ele vê uma terrível cena. O monstro estava comendo as pessoas que ele tinha acabado de massacrar, os daneses da lança. Quando Beowulf chegou, o monstro já detectou ele, já sabia que ele estava ali. Então ele vira com aquela terrível cara, parecendo um demônio, e rosna ferozmente para Beowulf. Beowulf, assim, então, levanta sua espada e se prepara para a luta. Mãe de Grendel parte para cima de Beowulf com toda a fúria. E assim começa uma batalha sensacional. Uma batalha sangrenta. E no meio dessa batalha, quando Beowulf vai atacar o monstro, ele acaba quebrando sua espada. Beowulf estava sem sua espada, e aquilo era o fim para ele, pois não tinha como ele matar o monstro sem sua espada. Mas, quando o monstro ia atacar ele para matá-lo, Beowulf vê uma espada fincada nos ossos e retira. Ele retira com tanta força e agilidade que ele decepta a cabeça da mãe de Grendel, assim a matando-a. Seus companheiros que estavam lá em cima pensavam que Beowulf havia morrido, mas de repente surge uma sombra naquele lago. E quando se vê, era Beowulf. Beowulf emerge do lago com a cabeça da mãe do Grendel. E todos comemoram, dando graças a Deus. Então, eles sobem seus cavalos e vão para o reino. O rei Hrothgar está em seu trono esperando a chegada deles. Ele já tem um pensamento pessimista, pois estava vendo que estava demorando muito a chegada. Então ele já temia pelo pior. Mas ele ouve cavalos. Então ele sai para ver o que estava acontecendo. E quando vê, ele vê um grupo de homens. E nesse grupo de homens está Beowulf. Beowulf está com a cabeça da mãe de Grendel. E assim ele declara o fim do pânico, o fim do terror, o fim do mal. Após Beowulf chegar com a cabeça da mãe de Grendel para o rei Hrothgar, ele fica feliz, alegre. E ele fala que aquele homem era uma bênção de Deus. Então, como recompensa, ele faz mais uma festa em seu salão. Ele faz uma festa de comemoração. Comemoração ao fim daquele terror. Comemoração para uma nova vida, sem aquele massacre. Pois Beowulf havia derrotado aquele terrível mal, aquele terrível demônio. Então, Helroth estava aberto novamente. Hrothgar, o rei, havia chamado todo o reino para comemorar junto com eles. Então, o arco chega ao fim. Hrothgar dá de presente para Beowulf 7.000 hinds e também uma declaração de principesco, para que futuramente, se ele for escolhido pela população, ele seja o rei daquele reino.
50 anos após a derrota de Grendel e sua mãe, Beowulf havia se tornado o rei de suas terras. E, bom, foi um período de paz e prosperidade para todos ali. Até um certo dia. Um certo dia em que uma criatura sedenta por sangue e caos decidiu atacar o reino. Um terrível dragão chega destruindo tudo e Beowulf nem teve chance de reagir àquilo. Bom, mesmo debilitada por sua idade e ferido por conta do ataque repentino do dragão, Beowulf decide agir e que ia derrotar aquele dragão como seu último ato em vida. Então ele e seu companheiro Vígalo decidem atacar o dragão e eles fazem isso. Ao atacar a criatura com arcos, espadas, tudo que eles tinham no reino, durante muito tempo eles conseguiram vencer. Mas, após toda aquela poeira baixar, viram Beowulf deitado no chão e Vígalo ao seu lado, seu companheiro mais fiel. Como suas últimas palavras, Beowulf declara ele um novo rei, Vígalo, seu sucessor. Mas, por conta dos ferimentos causados pela morte do dragão, Beowulf acaba morrendo. E assim concretizando tudo aquilo que ele disse no primeiro arco sobre glória, sobre seu nome prevalecer na mente das pessoas, sobre não lutar por riqueza ou vida eterna, mas sim por ser lembrado, por saber que fez a sua parte no mundo. E ele fez. E assim acaba a história de Beowulf.